Como você pode ser feliz nesse ano de 2025? Vamos falar sobre isso hoje, especificamente sobre jeitos diferentes de você ser feliz. A prioridade do crente, quando chega um ano novo, é consagrar o ano para Deus. É renovar o compromisso com Deus, as forças diante de Deus, para buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Mas será que ter um ano consagrado a Deus significa aceitar um estilo de vida chato, cheio de obrigações religiosas, pesadas, enfadonhas e abdicar da felicidade? Será que para ter um ano fiel a Deus, então eu não posso ser feliz? De maneira nenhuma. O mesmo Deus que nos chama para uma vida de devoção a Ele, também nos chama para uma vida disciplinada, obediente, mas que seja uma vida de verdadeira alegria. O mesmo Deus que pede a você fidelidade, Ele chama você para a alegria. Então em 2025, Deus quer que você seja fiel e que você seja feliz, entendendo que essas duas coisas não estão em contradição, na verdade elas se harmonizam. E a pergunta é como? E quando eu pergunto como ser feliz, eu não consigo ignorar o que as vozes do mundo dizem. E o mundo nos diz o seguinte: olha, seja feliz esse ano, por exemplo, com menos autocobrança. Frequentemente eu escuto isso. Seja mais leve, mais feliz, se cobre menos, seja mais espontâneo no seu jeito de viver. O mundo também diz: seja mais feliz tendo mais dinheiro no bolso. A pergunta é como ter mais dinheiro no bolso. Essa ninguém responde, né? Saúde para dar e vender também. Seja feliz esse ano cercado de pessoas legais, agradáveis. Inclusive pessoas diferentes disso, fique longe delas. Quer ser feliz? Não fica perto de gente chata, de gente desagradável. Quer ser feliz? Pratique o autocuidado. Quantas vezes você tem ouvido nas redes sociais a frase: seja mais gentil com você mesmo, né? Pratique, faça coisas que sejam boas para você mesmo, que tragam saúde mental, emocional, saúde física, como por exemplo exercícios, alimentação equilibrada, sono reparador, práticas de relaxamento como meditação, yoga e outras coisas. Seja feliz, talvez uma maneira mais assim elevada, seja mais feliz apreciando as pequenas alegrias da vida. Tem gente que tem essa consciência, né? Quer ser feliz? Não fique buscando coisas grandes, busque coisas pequenas e olhe para as pequenas coisas que você já tem e seja feliz com elas, refletindo nas coisas positivas da vida, ainda que pequenas, o pôr do sol, a tua família, o teu cachorrinho. Refletindo nessas coisas de maneira positiva, você vai ter bem-estar. Isso é o que o mundo vem dizendo para você ser feliz, tá certo? Nessa lista você pode acrescentar mais coisas que você já sabe. Mas Isaías 55 nos diz que a sabedoria humana não chega nem perto da sabedoria divina. Inclusive quando o assunto é felicidade. E o que Deus tem a dizer sobre ser feliz é diferente do que o mundo diz sobre o que é ser feliz. Isaías capítulo 55, versículo 9 diz: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. O que Deus pensa e diz sobre casamento é diferente do que eu penso e digo. O que Deus pensa e fala sobre finanças é diferente do que eu penso e falo. O que Deus pensa e fala sobre felicidade também é muito mais alto, muito mais elevado e diferente. Tanto sobre o que é felicidade quanto os meios de obtê-la. O que eu quero fazer com você hoje? Eu espero do fundo do meu coração que você saia daqui hoje tendo memorizado pelo menos 5 coisas
que Deus diz sobre felicidade na Bíblia. Quero fazer um olhar panorâmico para o que a Bíblia diz sobre felicidade, ou seja, o que Deus diz sobre felicidade na Bíblia. E pelo menos 5 maneiras bem sucintas que Deus está dizendo há muito tempo: olha, é assim que você vai ser feliz. É assim, é assim, é assim. E que você leve no teu coração, que você pratique e que você experimente essa felicidade proposta pelo Senhor. O primeiro jeito diferente de ser feliz tem a ver com o que a gente acredita que é bênção na nossa vida. Uma TV nova é uma bênção? É. Ar-condicionado instalado em casa, na igreja, é uma bênção? Celular novo, principalmente quando o teu celular já não responde mais, não faz mais nada, o celular novo, são coisas que oferecem entretenimento, facilidades, agilidade, mas também às vezes tomam um tempo precioso, tanto seu quanto da sua família, na presença de Deus. E a primeira das 5 práticas de felicidade que eu proponho está no Salmo 1. O Salmo de número 1, versículo 1 e 2 diz: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Deus é muito objetivo, ele diz bem-aventurado. Ele diz feliz, contente, satisfeito, cheio de prazer. É quem? É quem experimenta da presença de Deus pela palavra e pela oração. O primeiro jeito de ser feliz é você ter o seu prazer e experimentar prazer na lei do Senhor e meditar nessa lei dia e noite. Teu celular, tua TV Smart oferece séries de TV, perfis na rede social. Essas coisas são legais, mas não vão te trazer felicidade. Existem grupos de amigos, de familiares, que se reúnem para conversar, jogar, beber, fazer piada. Você tem a chance de ter folgas no seu ano, relax, passeios. Nada contra todas essas coisas, mas Deus está dizendo com toda clareza: você quer ser bem-aventurado? Você quer ser feliz? Tenha prazer na minha presença, na minha lei, na minha palavra. Medita nela dia e noite. Essas coisas todas que são boas, na verdade, elas podem funcionar como o oposto da fonte da felicidade. Elas são boas, mas se usar mal, pode te levar para longe de Deus, pode te levar para o pecado, para o mal, para a decepção, para o vício, para a dor e para a morte. E ainda que você use bem essas coisas, esses aparelhos eletrônicos, essas mídias, essas amizades, ainda assim não são capazes de saciar a sua alma. Este salmo que nós lemos falam sobre ter prazer, anseio e deleite em abrir a Bíblia todos os dias, ler a Bíblia, deixar que o Espírito Santo fale com você e levar essa conversa com Deus para o seu dia como um todo. Por isso ele diz: medite nessa lei dia e noite. Isso sim vai trazer felicidade plena. Separei um outro salmo sobre isso. Salmo 112, versículo 1, ele diz assim: olha, aleluia, bem-aventurado é aquele que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Primeira estratégia para você ser feliz é você ter prazer na presença de Deus, estar na presença de Deus todos os dias. Essa conexão com Deus pela Bíblia e pela oração, é bom dizer, ela não é uma experiência também assim religiosa, etérea. Essa conexão com Deus pela palavra e pela oração, é claro, ela envolve a prática, o comportamento, o modo de agir.
Porque quando eu venho para a Bíblia, e eu venho para Deus, e eu me achego ao que Deus diz, eu assumo um compromisso, uma responsabilidade ainda maior. Porque eu tomo conhecimento daquilo que Deus quer para mim. E quando eu sei o que Deus quer para mim, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que praticar o que Deus quer para mim. E é isso que nos diz Tiago capítulo 1, versículo 25. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então aqui temos diante de nós a primeira estratégia para você ser feliz esse ano. Tenha prazer em estar na presença de Deus, através da palavra e da oração, sabendo o que Ele quer de você, disposto a fazer. Vamos para a segunda? Segunda maneira de ser feliz, segundo jeito diferente de ser feliz. E é diferente também porque nós encaramos muitos afazeres da vida, compromissos, coisas na nossa agenda, nós encaramos como bênçãos de Deus. É uma bênção estar na faculdade? Sim ou não? É um compromisso quem está na faculdade, ir para a faculdade? Sim. É uma bênção de Deus ir para o trabalho? Sim. Todas as outras coisas que a gente tem na nossa agenda são bênção de Deus, mas são bênçãos menores daquele compromisso que é sublime na nossa semana, daquilo que precisa entrar na nossa agenda de maneira inegociável, que é o compromisso na semana de louvar e adorar a Deus com a igreja. Segunda maneira diferente e simples de ser feliz está no Salmo 84:4. Salmo 84:4 diz assim: bem-aventurados os que habitam em tua casa. De novo, Deus está sendo extremamente direto, simples e claro, sem rodeios. Você quer ser bem-aventurado? Habita na casa de Deus. E Ele acrescenta: louvam-te perpetuamente. Você já deve estar pensando como bom crente: espera aí, você está dizendo que eu só consigo louvar a Deus quando eu estou reunido com a igreja? Não estou dizendo isso. É claro que o louvor a Deus não se limita a este louvor que fazemos aqui, não é só isso. Louvar a Deus é uma prática constante e natural de quem tem o coração cheio de alegria, que transborda de gratidão pela bondade de Deus, essa bondade manifestada em Cristo Jesus de maneira sublime. Esse louvor a Deus por tudo que Ele é em Cristo é um louvor constante, individual e familiar. Mas o foco que eu quero trazer aqui agora é o do louvor congregacional. É o louvor da igreja reunida, celebrando a Deus, o Criador e sustentador do universo, o Deus que redime e salva o seu povo, o Deus que nos provê e nos sustenta. Cada um de nós que está aqui também porque temos visto e vivido um Deus que é o Deus das nossas vidas, o Deus que intervém nas nossas vidas, que nos abençoa, que nos salva, nos resgata, nos guia, e nos reunimos para reconhecer isso, juntos, nada mais justo, partilhamos o mesmo Deus, as mesmas bênçãos, por que não nos reunirmos para dar a Ele o nosso louvor? E Deus está dizendo: isso vai te fazer feliz. Ir à igreja, se reunir com a igreja, um compromisso semanal, inegociável, para adorar a Deus, vai te fazer feliz. O mesmo Salmo 84, no início, versículo 1, olha que maneira poética e bela que o salmista encontra para falar da reunião do povo de Deus, na presença de Deus. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Depois ele diz: pois um dia nos teus átrios, um dia, vale mais que 1000 em qualquer outro lugar. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas
da perversidade. O salmista está falando de um lugar extremamente amável. Ele está dizendo: eu amo estar nesse lugar. Um lugar muito mais preferível do que qualquer outro lugar no universo, mesmo que seja o mais suntuoso dos palácios, com os melhores banquetes. Deixa eu fazer uma observação. Não é difícil entender que esse salmista, falando há pelo menos 3.000 anos atrás, se referia a esta construção que nós estamos aqui. Não se referia. Não se refere a um lugar físico, nenhum lugar físico da face da terra. Aqui, fisicamente falando, não é a casa de Deus. E é errado pensar que aqui é a casa de Deus e dizer: olha, aqui é a casa de Deus. Aqui não é. Porque o salmista está se referindo, vamos por partes, ao tabernáculo de Israel no Antigo Testamento. Nós não temos mais acesso a esse tabernáculo. E pode ser que seja o tabernáculo anterior ao próprio templo de Salomão. Então, se a nossa leitura histórica está correta, nem o templo estava construído ainda. Havia um tabernáculo mais simples e diferente, onde o louvor e os sacrifícios a Deus eram realizados. Tá, mas então se esse lugar não existe mais, como é que nós vamos praticar isso? Veja, a Bíblia diz que esse lugar que se chamava tabernáculo e depois foi substituído pelo templo, que é o templo de Salomão, a Bíblia diz que esse lugar físico deixou de existir para sempre. A Bíblia diz que uma pessoa se tornou a habitação de Deus perfeita na terra. Essa pessoa é Cristo Jesus. Em Cristo a plenitude da divindade habitou entre nós, e Jesus agrega a si o seu povo, e o povo de Jesus reunido, este sim é o templo onde Deus habita. Efésios capítulo 2, versículo 21 diz: nele, em Cristo, somos firmemente unidos, constituindo um templo santo para o Senhor. O apóstolo Paulo fala de você e eu, crentes, nós somos templo do Senhor, e não prédio. Por meio dele, vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação onde Deus vive por seu Espírito. Então, essa segunda prática que vai trazer felicidade é a prática de você se reunir com a igreja. E geralmente nós nos reunimos aqui, aos domingos. Mas não sacralize esse lugar, não mistifique esse lugar. Sacralize as pessoas que estão aqui com você. Nós somos o povo de Deus e é juntos que nós damos a adoração a Deus congregacional. E Deus está dizendo o seguinte: é bem-aventurança, é felicidade você fazer isso. É algo amável, preferível, que traz felicidade. Agora, olha para mim e responde: você vê como bênção de Deus louvar a Deus cantando, falando, orando com a sua igreja reunida? Realmente, o que você vem fazer aqui é isso? Ou você está aqui presente, sem efetivamente participar da adoração? Não vai ter felicidade nunca. Eu pergunto também: você tem feito da reunião semanal da igreja prioridade para você, privilégio para você? Não adianta, você pode passar 1000 dias num palácio, você não vai ser feliz tanto quanto você vai ser feliz adorando a Deus com a igreja. Você pode passar 1000 dias, como disse o salmista, com as melhores mulheres, as melhores bebidas, os melhores carros, você não vai ter felicidade que você tem
se reunindo com a igreja para adorar ao Senhor. Como é feliz quem habita na casa de Deus e louva perpetuamente. Terceiro jeito diferente de você ser feliz. Vai anotando aí na sua mente, no seu caderninho. O primeiro foi você estar na presença de Deus através da palavra. O segundo é você se reunir com a igreja para adorar o Senhor. E o terceiro também é simples, é diferente. O mundo não fala disso, mas Deus fala. É você seguir a palavra de Deus. E mais uma vez Deus é muito objetivo e claro. Provérbios 8:32 traz novamente a palavra felicidade e bem-aventurança, e ele diz assim: agora, meus filhos, escutem o que eu digo, porque felizes são os que guardam os meus mandamentos. E Deus está dizendo. Você quer ser feliz? Você precisa reinventar a roda. Você não precisa renascer rico. Você não precisa ter outro presidente no poder. Você não precisa mudar de bairro, de esposa, de marido. Você quer ser feliz? Você não precisa arrumar uma namorada, ganhar na loteria. Deus está sendo muito simples. Guarda os meus mandamentos. Você vai ser feliz. Percebe? O verbo guardar aqui é o mesmo que aparece lá em Deuteronômio para aquilo que nós chamamos de Shema. Shema. Ouve, ó Israel. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Shema é o resumo do que Deus tem para o seu povo. Shema é Deus dizendo: olha, é isso. Essa é a vida, esse é o plano. E nisso se resume a nossa felicidade. Observar. Guardar é prestar atenção. Guardar os caminhos de Deus é reter, é entesourar no coração e na mente, é cumprir. Se quer ser feliz, faça isso com os caminhos de Deus. Guarde, entesoure e cumpra. Veja que esse provérbio, ele vem com uma invocação inicial, que funciona como um apelo. Agora, meus filhos, escutem o que eu digo. O que o autor quer? Ele quer destacar a importância. Presta atenção, isso é fundamental. Procurar a vontade de Deus na palavra e praticá-la, afastando-se do pecado, é uma grande bênção. Nós estamos aqui reunidos em nome de quem? Em nome de Jesus. Jesus é o nosso mestre, é o nosso salvador. Nós seguimos um mestre que disse o seguinte: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Ou seja, a essência da minha vida é guardar os caminhos do Pai. A fonte da minha força é guardar os caminhos do Pai. O prazer da minha alma é guardar os caminhos do Pai Celestial. Se reunimos aqui em nome dele, devemos fazer o mesmo. E ele estendeu essa felicidade a todos nós. Em Lucas capítulo 11, Jesus diz: mais bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Compara a vida com uma jornada. Pensa numa jornada, qualquer que seja, uma trilha, uma viagem, uma jornada. Nessa jornada da vida, nós viemos de Deus e voltaremos a Deus. Nessa jornada, nesse vir de Deus e voltar para Deus, a fonte e o fim da nossa felicidade. Nessa jornada a felicidade depende de quê? Obedecer esse Deus. Não transgredir o que esse Deus diz. Se você está fazendo uma trilha nas montanhas, você segue o caminho correto. Você vai em direção à chegada, você não retorna, você não fica arrumando coisas inúteis para fazer.
É isso que vai garantir a sua felicidade. Agora, se você entra numa trilha e inventa moda, você não vai ter felicidade. Você vai sair de um lugar, não vai chegar no outro, vai se perder, vai ficar irritado, vai ficar bravo, vai se perder, vai ser um problema. Porque a felicidade depende de você seguir a rota. E a vida com Deus é assim também. Eu vim dele, eu vou voltar para ele, e até chegar lá, minha felicidade está em seguir por esse caminho. A vida do cristão é uma jornada onde o que dá alegria para ele é a obediência a Deus. Vamos para a quarta maneira diferente de ser feliz? A quarta maneira diferente de ser feliz nesse ano tem a ver com desejos e necessidades atendidos. Nós queremos ser felizes tendo os nossos desejos e interesses atendidos. Mas a Bíblia vai dizer que nesse assunto de necessidades e interesses atendidos, a felicidade está quando a gente atende o interesse e a necessidade do outro. Mais uma vez a Bíblia vai usar a palavra como é feliz, como é bem-aventurado, e dessa vez vai ser no Salmo 41, no verso 1, a Bíblia vai dizer: bem-aventurado é aquele que ajuda os necessitados. Quanto mais você ajudar quem precisa esse ano, mais você vai ser feliz. E aqui está a quarta maneira de você ser feliz em 2025. Deleta da sua cabeça, se você começou esse ano pensando: bom, quais desejos meus vão ser satisfeitos? Um carro, tirar a carta, mudar de casa, ter a cura, o que eu quero para mim, que eu seja atendido, para que eu seja feliz. Deleta isso. Deus está dizendo: como é feliz aquele que ajuda os necessitados. O Senhor o livra no dia do mal, o Senhor o protege, preserva-lhe a vida, o faz feliz na terra. Não entrega à vontade dos seus inimigos. O Senhor o assiste no leito da enfermidade. Quando doente, tu lhe restauras a saúde. A Bíblia está falando da felicidade de contribuir com os necessitados. E não diz qual necessidade, mas a gente pode imaginar que todas elas. Os necessitados de um teto, os necessitados de amizade, os que precisam de comida, de roupa para vestir, calçado para calçar, de proteção. Eu me questiono, será que Deus se agrada das nossas regalias enquanto pessoas passam necessidade? Eu e você gastamos 200, 300, 500 reais facilmente no que desejamos ou precisamos, e depois descobrimos que aquilo lá não satisfez tanto assim. Mas quando é para destinar o dinheiro para ajudar outra pessoa ou algo diferente, nós relutamos em separar 20 reais, 30, 50. O Senhor Jesus Cristo diz lá em Lucas 14, verso 13: pelo contrário, ao dar um banquete, convide os pobres. Pessoal, esse ano 2025, meta: preparar um banquete para os pobres. Por que não? Pobres, aleijados, coxos e cegos. Jesus diz: você será bem-aventurado. Principalmente pelo fato de eles não terem com o que recompensar você. A sua recompensa você receberá na ressurreição dos justos. Quem não tem dinheiro é pobre. Quem não tem lugar para morar é pobre. Quem é adicto, viciado é pobre no seu vício. Existem diversas pobrezas que nós podemos nos esforçar para sanar. É uma bênção contribuir com quem precisa, e a maior das necessidades é o Evangelho. E investir também financeiramente na obra do Senhor, na igreja, na obra missionária,
não como um peso, mas como um privilégio. Também é uma maneira de suprir necessidades espirituais. E Deus está dizendo, faça isso, e você vai ser feliz. O último jeito diferente de ser feliz em 2025. Se todos os jeitos até agora você achou assim diferentes e estranhos, esse aqui você vai achar mais. Porque nós falamos sobre ser feliz lendo a Bíblia e orando, estando na presença de Deus. Nós falamos de ser feliz vindo à igreja louvar o Senhor, seguir e obedecer a palavra, suprir necessidades dos outros. A última maneira de ser feliz esse ano, ela é a mais diferente de todas. Jó 5,17 também diz, bem-aventurado, feliz. E feliz quem? Jó 5,17 diz, bem-aventurado é aquele a quem Deus disciplina. Vara nas costas é bem-aventurança. Puxão de orelha, bem-aventurança. Claro que ser corrigido, e essa é a última maneira que você de repente pode entender que você vai ser feliz esse ano, ser corrigido por Deus, inclui Deus te corrigir, e você participar desse processo, né, confessando teu erro, tendo o coração quebrantado, mudando de vida. Mas Deus disciplina, Ele vai corrigir você esse ano. Posso ouvir um amém? Cuidado. E Ele faz isso de várias formas. A palavra dele nos corrige. A palavra de Deus lida, pregada, ensinada é uma correção. A repreensão de alguém é Deus nos corrigindo, Deus nos disciplinando. Um aconselhamento entre irmãos da igreja, aconselhamento fraternal, é Deus disciplinando. Mas, em particular, as nossas dificuldades são disciplina de Deus. As nossas dificuldades são disciplina de Deus. Nós queremos que Deus nos aplauda? Queremos que Deus e os outros digam parabéns, siga em frente, eu estou contigo, é isso aí. Queremos, mas a correção dolorosa nós costumamos rejeitar. Ela é chata, ela deixa a gente triste, a gente prefere o aplauso, a aprovação. Mas aí eu encontro o salmista no Salmo 139, versículo 23, não pedindo aplauso, aprovação e carimbo de aprovado. Eu encontro o salmista no Salmo 139, 23, dizendo: Deus, me sonda, conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos. E aí ele diz assim: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Esse é o pedido de quem quer ser corrigido por Deus. Deus, eu não quero que fique falando que eu estou bem, que eu estou legal, que está tudo certo. Me corrige, eu sei que eu preciso, né? Parar de esperar que os outros fiquem o tempo todo dizendo: ah, você isso, você aquilo. Bobagem, isso tudo é mentira, você não é. Eu já devo ter comentado aqui na igreja a experiência de uma adolescente que hoje já é idosa, mas eu vou compartilhar novamente. O nome dela é Johnny. Com 17 anos de idade, ela praticava mergulho. E com 17 anos de idade, na prática de mergulho, ela sofreu um acidente que deixou tetraplégica. A Johnny Erickson ficou com os movimentos totalmente paralisados do pescoço para baixo. E assim ela está até hoje, décadas depois, muitos anos depois. Adolescente. Isso poderia ter definido, marcado a vida da Johnny de forma trágica. Mas ela era uma adolescente cristã, de verdade. E mesmo sendo adolescente, ela podia e tinha uma vida séria com Deus, porque adolescentes podem ter uma vida séria com Deus, por que não?
Ela escolheu transformar a dor em propósito. E basicamente, lendo os livros dela e ouvindo a Joni, o que ela fez? Ela pegou a Bíblia, leu a Bíblia, continuou estudando a Bíblia, e a palavra de Deus levou-a a interpretar a sua tragédia, a sua limitação, como disciplina. Como assim? O que ela fez? Ela tinha transado com o namorado? Não sei, acho que não. Às vezes a gente pensa disciplina de forma pontual, assim, não, eu escorreguei aqui, Deus, pá! Eu fiz outra coisinha errada, Deus veio, pá! Não é esse sentido de disciplina. Ela entendeu que aquilo que Deus permitiu e impôs sobre ela era uma maneira de Deus agir para produzir algo muito maior. Quando você ouve a Joni, você percebe ela dizendo assim: olha, a tetraplegia aprofundou minha comunhão com Deus de uma forma que eu não teria se eu estivesse sã e saudável. Disciplina de Deus para ela ter mais comunhão com Deus. Ser tetraplégica tem feito com que eu identifique meus pecados. É só você ler um livro dela, você vai perceber, vale a pena, eu recomendo. Pecados como reclamar na hora da dificuldade, ser ingrata, ser grosseira com os outros. A tetraplegia faz com que ela enxergue essas coisas, e Deus pode trabalhar, perdoar e curar. Ela também diz assim: ser tetraplégica me faz olhar para a eternidade e ter uma esperança muito maior do que eu teria na vida perfeita celestial, ao invés de ficar presa nisso que é passageiro. Uma última lição da disciplina de Deus na vida dela, que eu compartilho aqui: através de ser tetraplégica, Deus me ajuda a servir outras pessoas que sofrem, de maneira que ela não faria se ela não fosse tetraplégica. E uma das muitas frases famosas da Joni, eu compartilhei essa semana para alguns irmãos na igreja. Ela escreve assim: às vezes Deus permite o que Ele odeia para realizar o que Ele ama. Às vezes Deus permite o que Ele odeia para realizar o que Ele ama. Ele tem prazer numa menina ser tetraplégica? Não. Mas Ele permite para realizar algo que Ele ama e que está muito acima da tetraplegia. Aí a gente tem que se perguntar: eu quero ser feliz esse ano? Eu quero. Então, como é que eu vou lidar com as minhas dificuldades? Dores, nenhum de nós aqui é tetraplégico, mas nós temos as nossas dores, as nossas limitações, as pressões, dificuldades. Eu quero ser feliz? Quero. Eu vou ver como bênção de Deus as minhas dores? Ou eu vou ficar batendo naquela tecla, né, do crente cabecinha fraca, né? É ação do diabo, é castigo pelo pecado. A disciplina de Deus que dói, quando eu acolho com humildade, com o coração aberto, quebrantado, ensinável, isso traz uma felicidade incomparável. Nosso problema é que o nosso instinto imediato, a nossa natureza é resistir à correção. Nós não queremos correção, nem para nós, nem para os outros. Por exemplo, vamos falar aqui especificamente de filhos. Por que a gente tem dificuldade em corrigir nossos filhos? No fundo, achamos a correção ruim. Uma das melhores coisas que podemos fazer com os nossos filhos é corrigi-los. A pior coisa é não corrigir. O papai e a mamãe que ama de verdade seu filho, que é amigo do seu filho, corrige o filho por amor e com amor.
Veja que até com os nossos filhos nós resistimos à correção, nós também deixamos de corrigir uns aos outros, porque não vemos a correção como bênção. Não, bênção é dar uma palavra de apoio, bênção é elogiar. Você, ao longo da sua vida, teve o privilégio de ver um quadro que traz Jesus carregando um cordeiro nos ombros? Já viu? É bastante comum esse quadro. Imagina um quadro com Jesus carregando um cordeiro. Uma história, uma ficção diz, a história se chama A Perna Quebrada do Carneiro. A história diz que o pastor estava enfaixando a ovelha, a pata. E aí outra ovelha vê aquilo, o pastor enfaixando a pata, e ela pergunta: por que o senhor está enfaixando a pata dessa ovelha? Porque ela está com a perna quebrada. O pastor responde: é mesmo? A ovelhinha diz: como é que isso aconteceu? Ela caiu num barranco? O pastor diz: não, eu quebrei a perna dela. A ovelha assustou: o quê? Você é um pastor muito cruel. Você quebrou a pata da sua ovelhinha? Ele respondeu: não, eu amo a minha ovelha. Ela estava saindo do caminho. Eu não estava conseguindo fazer com que ela me obedecesse. Então eu quebrei a patinha dela, para que ela ficasse perto de mim, não conseguisse mais fugir e aprendesse a depender de mim. Agora eu carrego, eu a alimento, eu fico perto dela, ela fica perto de mim, e nesse processo ela vai aprender a depender de mim, a olhar para mim e ficar comigo. Você quer ser feliz esse ano? Entenda que Deus está agindo nas dores e dificuldades para você aprender a ficar perto dele. Se de fato nós existimos para a glória de Deus, para fazer a vontade de Deus, ele vai nos corrigir. Isso é motivo de felicidade. Mas se eu vivo apenas para obter conforto e tranquilidade, se eu quero conforto, sossego, então a dor e a disciplina não vão fazer sentido algum. Qual é o seu caso? Onde você está? Irmão, irmã, amigo, amiga, os jeitos diferentes de ser feliz que eu propus hoje, eu acredito que todos eles se resumem numa frase de Agostinho, famosa, em que ele diz assim: fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti. Então, se você tem dificuldade de guardar os 5 meios de felicidade que eu falei, eu acho que você pode guardar isso, porque isso resume tudo. Nós falamos ser feliz tendo tempo com Deus de oração e Bíblia, ser feliz louvando com a igreja, ser feliz guardando a palavra, ser feliz ajudando os outros e ser feliz sendo disciplinado. Tudo isso se resume nessa ideia com a qual nós concluímos essa mensagem. O Senhor nos fez para Ele, então o nosso coração fica inquieto enquanto não descansar nele, enquanto não estiver alinhado com Ele. Quanto mais na presença dEle, pela palavra e pela oração, mais repouso e alegria temos. Quanto mais nos reunimos com a igreja para louvar o Senhor, mais repouso e alegria encontramos. Quanto mais guardamos a sua palavra, quanto mais ajudamos os outros, quanto mais somos disciplinados pelo Senhor, mais nos encaixamos com o propósito da nossa vida. Deus nos fez para Ele. Fizeste-nos para Ti. Vamos orar?
Querido Deus, Pai Celestial, obrigado por nos ter feito, Senhor. Te damos graças por ter nos criado. Nos criado para Ti, para que toda razão e propósito da nossa vida estivesse no Senhor. Que no Senhor esteja a nossa alegria e a nossa felicidade ao longo desse ano, Senhor, e ao longo de toda a nossa vida. É o que oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém.